Olá, queridos do meu canal. Voltei depois de 2 meses desaparecida, mas estou aqui. Vamos começar a série, tá? Escolhas radicais têm resultados radicais. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, a qual eu tô vivendo nas últimas semanas, e vou compartilhar isso aqui toda quarta-feira com vocês, trazendo esse tema, né, dessa série. E vamos falar sobre vícios que aprisionam a gente sem a gente perceber o que aconteceu comigo, contando a minha experiência. Vocês também podem contar a experiência de vocês, tá? Eu sou Yasmin, eu tenho 27 anos, estou no Evangelho há 7, e eu sempre mostro as minhas vulnerabilidades no canal, nos meus redes sociais. Eu gosto de compartilhar coisas com vocês, tá? E a série vai te fazer pensar. Você anda sempre cansada, sempre com aquele vazio na sua alma, se questionando por que eu tô fazendo isso, por que as coisas não estão dando certo, eu não consigo manter foco. Bom, você sente e compreende que isso tudo tá rolando, né? Mas você fica ali horas no TikTok, fica horas ali no Instagram. Eu sei porque eu já fiquei horas e horas no Instagram. E isso faz muito mal, gente. Faz mal mesmo, tá? E eu queria falar sobre essa dopamina barata, que ela não vem, gente, só de redes sociais. Ela vem através de alimento, açúcar, glúten, carboidratos em excesso, né? E a dopamina nada mais é do que um hormônio do prazer, tá? Mas ela não é um problema, então. Mas em excesso, acaba a gente buscando essa busca incessante por prazer rápido, né? Sem esforço. E como mais a gente tá sendo refém de açúcar, séries, pornografia, compra, gente, mais a gente fica distante do nosso criador, mais a gente fica distante de quem nós somos, porque a gente se alimenta de coisas que, cara, não fazem bem pro nosso cérebro, não fazem bem pro nossa vida espiritual. E eu percebi isso, graças a Deus, né? Antes que algo pior aconteça. E a gente vai agora entender, dentro da Bíblia, o porquê que eu tô trazendo essa série aqui pra vocês, tá? E a Bíblia vai alertar isso pra gente desde antes de existir a neurociência, tá? Desde antes de existir ali os psicólogos falando sobre esse vício que tá sendo agora contemporâneo nos jovens e nas pessoas, tá? Em Provérbios 25, versículo 28, diz assim: como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio, tá? Vou colocar aqui esse versículo aqui embaixo, vocês podem ler, depois de meditar nele. E, gente, eu, quando meditei sobre o versículo, eu percebi a falta de domínio próprio, porque, na verdade, ele torna a gente totalmente vulnerável, tá? A gente não consegue dominar o tempo que a gente quer passar naquela rede, ou então aquilo que a gente vai comer. Eu tenho uma bispa, uma vez ela falou pra mim não, né? Falou pro pessoal na igreja, que quando você não consegue dizer não pra comida, ou dizer não pra algo que você tem escolha, isso acaba mostrando que você não consegue dizer não pro pecado. Cara, você não consegue dizer não pra comida, você não consegue dizer não pro celular, como você vai dizer não pro pecado? Isso me fez refletir demais. Deus nos chama pra ter moderação, sobriedade, vigilância. Isso tá escrito em Pedro, acho que é capítulo 5, se eu não me engano. E quando a gente se alimenta constantemente dessa dopamina barata, a gente perde aquele apetite pelas coisas de Deus. E é o que tava acontecendo comigo. Como eu pós algumas coisas nas redes sociais, eu tava muito ligada ao TikTok, postando conteúdo e tal, eu tava com uma ansiedade exacerbada, né? E quanto mais a gente se alimenta dessas coisas, né? A gente mais fica vazio das coisas que realmente importam, que é a presença de Deus, que é a paz, que é a gratidão das coisas simples. Pelo menos foi isso que percebi comigo. Talvez vocês possam ser diferentes, comenta aqui embaixo se for diferente com vocês. A base psicológica disso, vamos pra parte da ciência agora, e tem estímulos rápidos, tá? O cérebro, ele gosta de estímulo rápido, gosta dessas coisas que vai trazer aquela recompensa, né? Ele não gosta muito de trabalhar, mas o cérebro não é o nosso vilão, tá? A gente, com isso, a gente perde a capacidade de sentir, ter prazer em coisas simples. A gente também tem nosso sistema de recompensa, que eu já falei, ele também é movido a açúcar, as redes sociais, a glúten. Glúten, o que é a glúten, Yasmin? Ah, um componente que tem na farinha, que tem ali nas pizzas, nos pãozinhos que a gente adora, e que dá aqueles picos de dopamina. Eu até fiz um artigo científico na minha faculdade, se vocês quiserem eu posso colocar esse artigo científico aqui, falando sobre a dopamina. E, gente, enfim, né, a ansiedade, a tristeza, a irritação, tá tudo envolvido nesse combo aí de dopamina barata, né? Bom, é como se fosse uma droga. Infelizmente, é como se fosse uma droga, e eu fiz esse trabalho com o meu grupo exatamente porque eu tava me identificando muito com isso, né? Enfim, já tô falando muito aqui, mas eu queria trazer essa reflexão pra vocês, porque talvez seja a sua realidade hoje. Cara, é o momento de a gente se despertar pra isso, porque a gente não tá num momento legal do mundo pra gente poder estar tão distante de Deus, sabe? De quem nós somos. E eu fiz essa escolha radical de ficar 2 anos sem redes sociais, tirei açúcar, tirei glúten, e essa foi a melhor decisão. Eu decidi fazer isso com uma escolha muito radical, mas se você não se adapta a muitas coisas assim, faça devagar, tire as coisas devagar. Não precisa ser tão direto assim que nem eu fui. Mas eu acredito que quando você toma uma decisão e segue com ela, você tem resultados verdadeiros, né? Eu fiz isso depois do diagnóstico que eu tive. Eu fiz um exame agora esse ano e deu que eu tenho uma doença que se eu não tratasse, eu não ia realizar o sonho de ser mãe, ou então não ia realizar alguns sonhos da minha vida. E isso me fez repensar sobre o meu sedentarismo, sobre aquilo que eu ando comendo, que eu ando consumindo. Então, isso pode estar acontecendo com você também? Não sei, talvez. Talvez você nem tenha diagnóstico de nada, você esteja completamente saudável. Mas eu precisei que o meu corpo falasse e assim, Yasmin, veio do nada essa vontade? Não, meu corpo, ele acionou um sinônimo de alerta, né? O estilo de vida, ele me fez também pensar dessa forma, tá? E fazer essa escolha. E talvez essa história é real, gente. Essa história é real. Não tem aqui, Yasmin, foi algo super, o Espírito Santo falou comigo. Não. Infelizmente não, eu tava tão afastada do meu lado espiritual, da minha vida com Deus e me preocupando com a minha saúde, que eu não tive essa reflexão, né?
E eu queria trazer esse pensamento para vocês, né? O que está alimentando a sua alma? Me diga, minha querida, meu querido, onde está depositando seu tempo e sua atenção e a sua energia? Tá? Vamos ler comigo em João 6,35. Abre aí a sua Bíblia aí de casa, por favor. Diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Bom, gente, é incrível isso, porque Deus, ele supre todas as nossas necessidades. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando a gente se alimenta dela, a gente não tem necessidade de ficar o tempo todo em redes sociais, a gente não tem necessidade de ficar comendo tanta porcaria que faz mal a gente, sabe? Jesus, ele é suficiente. A gente precisa tirar esse excesso de ruídos que a gente anda ouvindo de informações, de redes sociais, notícias ruins, sabe? A gente compara de ter momentos com Deus pra ficar se alimentando dessas coisas, e quando a gente vai na igreja, ou então a gente separa um momento devocional com Deus, a gente não consegue ter prazer, sabe? E eu desafio você, depois que ver esse vídeo, você experimentar essa liberdade. Meu Deus, que difícil, dolorosa. Mas experimenta essa liberdade. Comece com um passo radical. Ou então devagarzinho, né? Moderadamente. Sugiro você também a fazer 3 dias sem redes sociais, tirar o açúcar por uma semana. Você vai ver como que seu corpo vai agradecer, você vai desinchar, você vai... Só que assim, não é fácil. Eu tive irritabilidade, eu fiquei triste, chorosa, foi difícil, mas depois eu consegui ter mais energia, tá? Vamos ler Provérbios todos os dias e anotar um verso que vai falar com você. Lê Provérbios. Provérbios é um livro bom, que faz a gente entender sobre disciplina, sobre como a gente lida com os nossos irmãos e com nossas emoções, tá? E me conta aqui nos comentários, vai, curte, comenta e me conta aqui, por favor, qual foi sua escolha radical dessa semana. E quarta-feira que vem vou estar postando outro vídeo, tá? E assim, gente, eu queria falar um pouco mais sobre o meu diagnóstico, mas eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. E vai ser até um alerta para as mulheres, né? Para cuidar um pouquinho mais da saúde. Esse vídeo eu deixei mais para poder falar sobre esse desafio com vocês, desafiar vocês também. E se esse vídeo falou com você, curta e compartilha, minha amiga. Se inscreva aqui pra gente continuar essa jornada juntas. Eu acredito que vem muita coisa profunda por aí e eu tô inspirada a falar com vocês, tá? Eu tô inspirada e eu acredito que vocês são muito importantes pra ficar se alimentando de coisas ruins que o mundo tem pra oferecer. Esse banquete que o mundo coloca, né? Faça como Daniel, coma só aquilo que o Senhor deu pra você, sabe? Vamos dizer assim, tira esse banquete da tua vida, minha amada. O domínio próprio, ele não vem de força humana, tá? Vem do Espírito de Deus. E ele está pronto pra te ajudar. E lê também Gálatas 22, versículo 23, que ele vai falar sobre isso, que o Espírito Santo tá aqui pra nos ajudar. Tá tudo, beijo, gente.